Opa, vamos que vamos. O que é que temos? Temos calcular. Opa, tem uma integral aqui, a função raiz quadrada de x dx. Ah, é uma integral de rima? É, mas não é para fazer por integral de rima. A gente vai fazer integral numérica, não é verdade? Olha a figura aí né, que a gente precisa trabalhar, a ideia de pensar. Empregando a regra 1/3 de Simpson. Tem outra regra? Tem exercício resolvido, que é a regra do trapézio. Ou seja, a gente quer aproximar a área dessa figura, dessa curva f de x, entre o eixo x e no intervalo de A a B, por um trapézio. E lá, no caso, é uma reta, ligando, são dois pontos, e é uma reta. Ó, se eu passar uma reta aqui, fica aqui exatamente um trapézio, mas não é o caso aqui, tá ok? Aqui vai ser o Simpson, e para a regra de Simpson, a interpretação geométrica é essa, ó. Aqui é o ponto médio, né? O valor médio, né? Porque isso aqui é uma curva do segundo grau, onde é uma parábola de concavidade para cima. Isso aqui seria, então, o eixo de simetria. Essas duas partes seriam iguais, né? Seria. Tá ok? Então, a gente aqui, neste caso do Simpson, aproximar a área da curva entre a curva e o eixo x, no intervalo de AB, porque isso aqui é o intervalo do eixo x, fazendo essa aproximação por uma curva do segundo grau, um polinômio do segundo grau. Tá ok? E vamos empregar o cálculo com 6 subdivisões, ou seja, entre A e B, a gente fazer 6 subdivisões, mas poderia ser quantas subdivisões forem necessárias, que depende do exercício que é pedido, solicitado, do problema que é pedido, solicitado. E 5 casas. Eu estou usando em todos eles 5 casas decimais. Olha lá, 5 casas registradas. Se supondo que a sexta casa aqui foi maior do que 5, ou igual a 5, pode ter um arredondamento aqui, ficou 6. Se for menor do que 5, permanece o 6 aqui. Então, precisa ver o que aconteceu aqui, que eu não vou fazer. Já está pronto. Eu trouxe pronto, até para ficar bonito, né? Com a letra bonita aqui, né? Quer dizer, né? Digitado, né? Tá bom? E no caso, como são dois tipos de cálculo numérico, ou seja, duas regras, ainda é assim. Mas por que eu não posso fazer por rima e tem que fazer? Porque depende do problema que você vai ter que resolver. Se você estiver numa área que é necessário fazer isto. Então, vai ser solicitado que seja feito por integral numérica. E ainda vai ser solicitado se é por trapézio ou Simpson. E ainda tem um número de subdivisões, porque não é o que eu quero, é o que o problema, o projeto necessita. Para você ter uma ideia, por exemplo, nessa mesma função com 6 subdivisões, aqui na regra do Simpson deu este valor. Se fosse essa mesma função, com essa mesma quantidade de subdivisões, fatalmente aqui daria um pouco maior. Então, o processo no Simpson, ele atinge mais rapidamente aquilo que se quer. Então vamos deixar e ficar só Simpson. Não, por quê? Porque depende do problema que vai ser resolvido. E quanto mais subdivisões, mais rápido você chega aqui a um resultado, né, exato. Tá certo? E também depende do problema que vai ser resolvido. E eu preciso usar essa fórmula aqui, ó. Integral de Simpson repetida vai ser igual. Olha lá, a integral da função, né, aproximadamente igual, aqui tem dois símbolos de aproximadamente, isso aqui é aproximado, h sobre 3. O h é essa medida toda, mas com as subdivisões, eu tenho aqui nhs. Então, são 6 h's que vou ter aqui. Tá? E tem os mesmos valores. Eu preciso determinar esse h para substituir. E além disso, para substituir, eu preciso do h para definir esses caras no meio, entre o x0 e o x6, já que aqui são 6 subdivisões. Se fosse 10, x0 e x10. Se fosse 20, x0 continua 1 e x20 continua 4. O resto vai aqui no meio. Eu preciso, então, determinar o h para quem que eu vou escalar aqui. Quer dizer, é um escalar que eu vou, né, trabalhar aqui para chegar até o último e dar o mesmo resultado que está no intervalo. Porque quem é o intervalo? O intervalo aqui é de 1 a 4. Se eu tivesse aqui 16 subdivisões, o x0 é 1 e o x16 é 4. Tá certo? E aí eu tenho h sobre 3, abre o colchete, você vai fechar o colchete por último. O f de x0 significa o quê? Pegar este valor e substituir na função, que a gente vai ver aqui embaixo,
mais 4 vezes o somatório de alguns valores. Mas quem são esses valores? São aqueles onde o x tem índice ímpar. É o x1 que é ímpar, o x3, 3 é ímpar, o x5, 5 é ímpar. Não é o resultado. É o xi, é o izinho, né, o xi que aparece esses caras ímpares. Então, se o primeiro vai aqui, vai sobrar uma metade. Dessa metade, a metade são ímpares e vão aqui. A outra metade vai mais à frente, mas assim mesmo tem uma metade par, tudo vai ser par, só que o último não pode ir aqui. Então, aqui vai ficar 4 vezes o somatório daqueles xi substituído na função que são ímpares, que são esses caras, que são ímpares, mais 2 vezes o somatório do x par menos o último. Geralmente a subdivisão aqui são pares, tá? Menos o último. Aqui vão os pares, porque o último vai separado. Por isso que aqui está, olha, se eu tenho aqui essa quantidade, esse cara vem primeiro, sobrou tudo isso. A metade disso vem aqui, que é a metade mesmo, tá? Ok? A metade vem aqui. Tá? Por isso que está n sobre 2. Mais 2 vezes do que falta a metade, do que tinha aqui, a metade vai aqui, a outra metade vai aqui. Só que aqui vai quem? Uma quantidade da metade menos 1. Por quê? Esse par aqui, esse x6 é par, ele vai por último. Ok? Tá bom. Então, vamos lá. Eu preciso determinar o h. Quem é o h? É a diferença dos extremos, que no caso é o 4 menos 1, dividido pela subdivisão aqui, né? Partes, que é 6, dividido por 6. 4 menos 1, 3 dividido por 6 é a metade. E aqui fica, né, tem que ficar atento, isso aqui tem que ser um número exato. Ou um inteiro ou um decimal exato. Não pode ser uma dízima, um racional que eu tenha aqui, eu vou deixar com 5 casas. Não. Porque isso aqui nunca vai bater. Se você fizer isso, aqui vai ter um número, um decimal, né, infinito, mas você deixou com tantas casas. E aí, se você somar aqui e vai somando, esse cara aqui não vai dar 4 nunca. Então, se não deu exato aqui, vai deixar em fração. Perfeito? E aí ele serve para quê? O h para substituir na fórmula. Está aqui, já vou explicar por que deu 1 sobre 6. Tá? E para determinar quem são esses valores entre o primeiro, que é o x0, nesse caso é 1, e nesse caso é o x6, 6, x6 é 4. Então, como é que eu faço? Esse h vai somando aqui, ó. Para achar o x1, vai ser 1 meio mais 1, 1 meio. 1 meio mais meio dá o x2, que vai ser 2. 2 somado meio dá o x3, que é 2,5. 2,5 somado meio dá o x4. Aí vai fazendo o x5 e o último vai ter que dar exatamente o que está aqui. Então, se eu dividisse em 20, esse x20 ia dar 4 aqui. Aqui ia dar um valor, e somando aqui, o último x20 teria que dar 4. Não vai mudar, tá certo? Ok? Agora, então, vamos substituir. Integral de simples repetida, pela fórmula nem precisava, não é verdade? 1 a 4, integral, né, no intervalo de 1 a 4, raiz de x dx. Aproximadamente 1 sobre 6. Ó, quem é o h? Não é meio? O h é meio. Vai dividir por 3, ó. Divisão de fração por fração. Aqui multiplica pelo inverso, por isso que é 1 sobre 6. Eri, se eu deixasse aqui 0,5 sobre 3, tá certo? Tá certo, não tá errado. Vezes, abre o colchete. F de x0 é pegar o x0, que é 1, e substituir na função. Então, quando eu substituir 1 aqui e tirar a raiz, vai dar 1. Mais 4 vezes. Aí vou ter que abrir um parênteses, porque aqui vai ter mais de um valor. Porque primeiro eu tenho que somar, depois multiplicar por 4. Essa é a preferência. Quem é que vai aqui onde é somatório e multiplicado por 4? São os ímpares. Ó, 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. São os ímpares. Então, quem são os ímpares? É o x1, por isso que está a raiz quadrada de 1,5, mais o x3, então vai estar a raiz quadrada de 2,5, mais o x5, que é 3,5 na raiz. Fecha parênteses, porque os ímpares acabaram. Mais 2 vezes, abre um parênteses, para colocar aqui o índices pares, menos o último. O último vai fora. Então, vai ficar raiz de 2, porque para aqui quem é? Ó, x2, aqui é 2, então raiz de 2, né? Mais, quem é o outro par? O x4, que é 3, raiz quadrada de 3, que é o x, que é o valor do x4, que é 3, e mais o x6, que é 2, 2 na raiz aqui, quer dizer, 4 na raiz da raiz quadrada 2. Perfeito?
Agora, você vai pegar uma calculadora, de preferência vai ser a Cássio, né? Se você tem aí uma programável, uma 50, uma G, não sei o quê, pode usar. Mas a Cássio resolve. E aí você tem o quê? Ó, uma sugestão para você não ficar usando tanto parênteses. Tá? Eu faço o seguinte, ó, na calculadora eu faço o seguinte, para evitar colocar tanto parênteses e colchete. Lembra, primeiro você tem que resolver os parênteses, que resolver aqui dentro, para depois fazer o que está aqui fora do colchete, certo? Então você vai ter o que aqui, ó? Você vai pegar a calculadora e vai fazer o seguinte, raiz quadrada aí tem, né? 1,5 mais raiz quadrada de 2,5 mais raiz quadrada de 3,5. Aí vai dar um igual, se somou tudo isso. Vai multiplicar, deu igual vezes multiplicado por 4. Aí eu faço o seguinte, já somo 1, eu já somo esse 2, vou dar o igual, aí mais 2, aí sim, vezes, aí eu vou abrir um parênteses, ok? Deixa um menorzinho, então. Aí, né, quando eu abrir o parênteses, vai ficar o quê? Aí eu coloco raiz de 2 mais raiz de 3, fecha parênteses, dá igual, porque aí ele vai multiplicar por 2. Aí você resolveu tudo do colchete, vai dividir por 6. Certo? E aí vai dar esse resultado aqui. Tá? Se houve arredondamento ou não, depende do que vai dar aí, eu não lembro. Perfeito? Pronto, você determinou o resultado. Mas eu posso fazer separado, ó, de tirar raiz, anotar aqui os resultados. Primeiro, vai ficar enorme, você vai demorar muito. E segundo, você vai errar, porque você vai querer fazer arredondamentos e o arredondamento é só no final. É o mais fácil, gente. Pega a calculadora, colocar tudo isso na calculadora, multiplicar por 1/6, nesse caso, e aí o resultado é o mais simples, mais rápido e mais fácil. Fora isso, você vai provavelmente cometer um erro, tá bom? Então, retoma aqui para saber como eu substituir na calculadora. Usa a sua estratégia, mas eu dei a sugestão de como fazer isso. Se você, claro, você vai ter um software para trabalhar, tal, mas você vai ter que saber e trabalhar com os fundamentos disso. Senão você vai chegar no software e falar: o que é isso? Eu não sei o que é isso. Tem que jogar os valores no lugar certo, lá no campo certo, para poder o software trabalhar para você. Porque ele não vai falar assim: ó, me dá esse resultado. Não, você tem que jogar nos campos corretamente. E aí você tem que saber o que é simples, o que é regra do trapézio, arredondamento, tal. Tem que fazer isso. Tá ok? Tá? Então, sucesso e bons estudos.